Bom dia, gente boa! Sejam bem-vindos a mais um devocional. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Nós vamos nos alegrar nesse dia. Essa é a semana que o Senhor nos deu. Uma nova semana aí, vamos nos alegrar nele, vamos confiar nele, vamos buscar nele a força que a gente precisa para a gente ter uma semana abençoada. Seja muito bem-vindo aí, de volta ao nosso devocional diário, toda segunda-feira, de segunda a sexta, perdão. Todas as manhãs estamos aqui com mais um capítulo da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Daniel hoje, no capítulo 9, e como eu falei na semana passada, nós estamos num processo aí rápido, né, de caminhada pelo finzinho do Antigo Testamento e vamos encerrar esse mês de julho já em Mateus, já no Novo Testamento. Então, fica ligado comigo, baixe o aplicativo da PIB para você poder acompanhar o plano de leitura do nosso devocional diário. Hoje estamos em Daniel capítulo 9, muito interessante, tem alguns pontos aqui principais que eu quero passar para você a respeito disso, que vão nos encorajar e nos abençoar hoje, não tenho dúvida nenhuma. Quero dar um bom dia para você que está entrando aí no chat, que está compartilhando aí junto com a gente, que está dando um bom dia. Eu não estou ao vivo com vocês, hoje é segunda-feira é o meu dia de folga aqui na igreja. Então, esse vídeo eu previamente gravo para que você possa continuar no seu ritmo de devocional, né? E amanhã, terça-feira, de terça a sexta, eu estou ao vivo, 7h30 aqui com vocês, tá bom? Mas não deixe de interagir no chat, dá um alô aí, né? Dê um bom dia, interaja, coloque seu pedido de oração, por favor. E no fim da nossa transmissão eu vou estar orando, né, de forma geral por todos os seus pedidos, mas você também pode colocar o seu pedido aí e os irmãos que estão assistindo contigo podem também assistir e participar contigo em oração, tá bom? Nós estamos em Daniel, capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia lá, eu quero ler algumas partes desse capítulo, e daí eu quero comentar algumas coisas que eu acho que são muito interessantes que estão acontecendo nesse capítulo 9 de Daniel. Para você pegar o fio da meada um pouquinho, nós fizemos Daniel de 1 a 6, né? Na semana passada, terminamos ontem o capítulo 6. E o Daniel de 1 a 6, a primeira parte desse livro de Daniel, conta a história de Daniel, coisas que aconteceram com Daniel, tá? Do 7 em diante, a gente entra como se fosse uma segunda parte do livro, onde é Daniel falando a respeito de coisas que ele entendeu, coisas que foram reveladas para ele. Então, os primeiros 6 capítulos são coisas que aconteceram com Daniel, tá? História, Daniel na cova dos leões, coisas que aconteceram com Daniel. Do 7 em diante, são coisas que Daniel está falando, né? Não é contando algo que aconteceu com Daniel, mas Daniel está ativamente falando. E principalmente, nós vamos ver hoje no capítulo 9, Daniel ele tem um entendimento a respeito das coisas futuras, ele é um profeta, né? Então, ele tem entendimento a respeito das coisas do futuro e ele proclama algumas coisas a respeito do futuro de Israel. Algumas coisas, inclusive, nós vamos ver hoje no capítulo, que descrevem o comecinho do livro de Esdras e de Neemias e coisas que descrevem Jesus. Cara, Daniel, no cativeiro na Babilônia, vai falar no fim do capítulo 9 hoje sobre Jesus. Nós vamos chegar lá, tá bom? Mas eu quero mostrar para você como isso acontece aqui no capítulo 9. Nós já vemos algumas coisas aqui de Deus revelando algumas coisas para Daniel, dando um entendimento sobrenatural, fora do normal para Daniel, para que Daniel pudesse liderar o povo e falar profeticamente sobre algumas coisas que Deus faria. Tá? Eu quero começar contigo, então, lendo no versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, né, era o governante da Babilônia, então já mudou, não é Nabucodonosor, não é Belsazar, que era sucessor dele, já é Dário, já é outro cara. Então Daniel está ali, já se passaram vários anos. Versículo 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha só, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Opa, para aqui, tem muita coisa acontecendo nesse versículo. Primeiro, ele compreendeu através das escrituras. Olha o valor de você estar lendo a Bíblia para entender como Deus age. Ele compreende,
lendo a Bíblia, lendo o profeta Jeremias, que a gente já passou por Jeremias aqui. Ele está lendo Jeremias e ele entende, a partir do texto de Jeremias, Deus dá para ele uma revelação de que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ou seja, que a partir do começo do cativeiro, que Jeremias inclusive profetizou, seriam 70 anos até a reconstrução de Jerusalém. Então, ele foi exilado de Jerusalém para Babilônia, e ele está aguardando, Deus, quando que o Senhor vai renovar? Deus, quando o Senhor vai fazer de novo? Será que vai ser assim? Será que esse é o fim da nossa história? Ele está lendo a Bíblia, ele entende que Deus já tinha decretado, cara, serão 70 anos de cativeiro, é isso que ele está dizendo ali. Por isso, versículo 3, me voltei para o Senhor com orações e súplicas, jejum em pano de saco e coberto de cinzas. Então ele entende algumas coisas, ele tem uma revelação da Bíblia sobre o futuro de Israel e ele começa a orar. Eu acho muito interessante, dos versículos 4 ao versículo 14, são 10 versículos de Daniel confessando pecados do seu povo a Deus. Eu quero ler algumas partes específicas com vocês. Versículo 5. Nós temos cometido pecado, temos sido ímpios, nos afastamos dos teus mandamentos. Versículo 6, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Ele está lendo Jeremias, está falando, cara, Jeremias falou, Moisés falou, todo mundo falou, foi avisado, dado tempo, avisado de novo, e o povo de Israel não ouviu a voz de Deus. Ele está confessando, ele está triste, está dizendo, Deus, o Senhor falou, o Senhor avisou, o Senhor deu chance, nós temos cometido pecado, temos sido ímpios, nos afastamos dos teus mandamentos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Parêntese aqui, lembra que eu tenho explicado para vocês, tenho falado desde o ano passado. Deus move normalmente, tá? Normalmente, existem 3 ciclos, palavra, profeta, perrengue. Deus deu a palavra, ele diz aqui, nós nos afastamos dos teus mandamentos. Note que logo depois de falar que afastaram dos seus mandamentos, versículo 5, no versículo 6 ele diz, não demos ouvidos aos teus profetas. Palavra, não funcionou, afastaram. Ele mandou profetas, não deram ouvidos. Profetas, o que sobra? Perrengue. Você está vendo o ciclo descrito aqui por Daniel? Palavra, versículo 5, não funcionou. Profeta, versículo 6, não funcionou. Então Daniel está escrevendo do meio de um perrengue. Daniel está exilado na Babilônia, a cidade de Jerusalém está destruída ainda nesse momento. Daniel já entendeu que Deus vai reconstruir, mas Daniel está no meio do perrengue. Versículo 9, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Versículo 11, todo Israel transmitiu a tua lei e se desviou, recusando a te ouvir. Por isso, as maldições, pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque nós pecamos contra ti. Versículo 13, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor. Ainda assim, versículo 14, finzinho, ainda não temos lhes dado a nossa atenção. Então, ele passa 10 versículos confessando, Deus, nós erramos. O Senhor deu a palavra, a gente não prestou atenção. O Senhor deu profetas, a gente não prestou atenção. Nós nos desviamos do teu caminho. Deus nos perdoa. Pai, olha o nosso erro. Ele está confessando pecados que nem deles são. Pecados do povo de Israel. E eu queria... o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês hoje é sobre confissão. Você sabe que confissão tem se tornado uma coisa rara nos nossos dias hoje? Você já percebeu isso? Confissão de erros, confissão de pecados, tem se tornado uma coisa muito rara nos nossos dias hoje. Inclusive, se você for olhar, principalmente pessoas que têm alguma posição, algum renome, pessoas famosas, a confissão é uma coisa muito rara. Hoje em dia, a confissão ou pedido de desculpas é mais ou menos assim, se eu te ofendi, né? Ou se você se ofendeu, tipo, a culpa é sua que você se ofendeu, né? Se você se ofendeu, eu peço desculpa. Né? É muito raro hoje você ouvir alguém dizer, cara, eu errei, nós erramos, nós fizemos errado, eu preciso pedir perdão.
Eu preciso confessar isso para Deus e para você. O pedido de desculpa, muita gente não sabe mais fazer isso. Não sabe mais pedir desculpa, porque os exemplos de pedido de desculpa são raríssimos, então a gente não tem nem exemplo para saber como fazer. Eu citei no ano passado, quando estávamos falando sobre isso, quero citar de novo que nos Estados Unidos foi lançado um livro, alguns anos atrás. Eu me lembro quando eu ouvi esse livro, achei genial, onde uma pessoa ela compilou. O livro é uma junção de vários pedidos de desculpa esfarrapados de famosos e políticos do país lá nos Estados Unidos. Então, pessoas que, por causa da sua posição, por serem políticos, por serem famosos, por serem sei lá o quê, faziam um pedido de desculpa, mas aquele pedido de desculpa, se você se ofendeu, eu sinto muito, né? Se eu te ofendi, né? Não, eu já sei que eu te ofendi, por isso que eu estou pedindo desculpa. Eu te ofendi, me perdoa por isso. Eles não conseguem fazer isso. E foi o livro foi meio que uma sátira de como pedidos de desculpa, pedidos de perdão e confissão, que é o que Daniel está fazendo aqui, são raros nos nossos dias de hoje. Daniel passa 10 versículos confessando o pecado do seu povo. Não era o pecado de Daniel, a gente vê que Daniel foi um cara íntegro. Mas ele, entendendo o que aconteceu, Deus está dando revelação da Bíblia para ele sobre o propósito de Deus e por que eles estão no cativeiro e quanto tempo o cativeiro vai durar. Daniel se arrepende pelo povo e pede perdão ao seu povo. Eu oro para que, ao seu Deus, né? Eu oro para que, para mim e para você, essa questão de confissão não seja uma coisa rara. Eu oro que para mim e para você um pedido de perdão não seja uma coisa rara e difícil da gente fazer. Eu oro para que nós tenhamos esse desprendimento, sabe? De a gente poder dizer, cara, eu errei, eu te ofendi, me perdoe por isso. Né? Eu tomei um caminho que não deveria ter tomado, eu tomei uma atitude que não deveria ter tomado, eu falei alguma coisa que não deveria ter falado. Me perdoe por isso, eu confesso para você que eu errei. Né? Nós, como seguidores de Deus, devemos ter essa humildade, essa facilidade de pedir perdão, assim como Daniel está confessando e pedindo perdão ao seu Deus. E daí a gente vê, depois desse tempo de confissão, uma segunda parte do capítulo. Então, os primeiros meio que 14 versículos são essa confissão. Do capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 19, ele faz uma oração agora. Olha só, eu quero ler o versículo 16 contigo rapidamente. Ele diz o seguinte: agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Afasta, Deus. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos que nos rodeiam. Por quê? Porque Jerusalém, que uma vez foi grandiosa e maravilhosa, está lá em ruínas. Deus permitiu que fosse colocado em ruínas, e a gente sabe, por causa da história de Esdras e da história de Neemias, que vivia um povo em Jerusalém ainda. Existia um povo que estava ali em Jerusalém, mas não tinha muros, não tinha templo, era um vilarejo, era uma favela, cara, um negócio mal organizado, sem capacidade nem de se defender. Era uma coisa que qualquer pessoa que quisesse atacar poderia atacar. Era, na verdade, uma lembrança cruel daquilo que um dia foi Jerusalém e da incapacidade do povo se reerguer. E Daniel está orando por isso. Deus, cara, afasta a tua ira, muda essa situação. E ele diz no versículo 17, olha com bondade para o teu santuário. Olha para a bondade, Deus, para o templo que existia em Jerusalém, para aquele lugar que era o lugar da tua presença. Deus, restaura. E olha que interessante, no livro de Esdras, que a gente leu no começo do ano, alguns meses atrás, o que acontece? Esdras vem e reconstrói justamente o templo. Neemias reconstrói os muros, mas o templo é a primeira coisa a ser reconstruída. E Daniel está orando a respeito disso aqui antes de Esdras ir. Daniel já está orando, cara, olha com bondade para o teu templo. E Daniel talvez mal sabe que eventualmente Deus mandaria Esdras. E Esdras reconstruiria o santuário de Deus ali. Versículo 18, não te fazemos pedidos por sermos justos,
mas por causa da tua grande misericórdia. 19, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Cara, que oração maravilhosa. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Senhor, muda essa situação, muda essa realidade. Daniel já está orando para que a restauração de Jerusalém venha. E a gente sabe que essa oração de Daniel ela é respondida em Esdras e em Neemias, 2 livros maravilhosos que a gente explorou antes nesse ano. E agora no versículo 20 até o versículo 27, que encerra o capítulo, nós entramos numa terceira fase, então, desses capítulos. Primeira fase, confissão. Segunda fase, oração. E agora, na terceira fase, nós vamos ver que ele fala sobre profecias, coisas que ele já tinha entendido, que Deus estava revelando. Olha só, versículo 20, e olha uma chave aqui do versículo 20. Cara, não perca isso, não perca isso. Versículo 20, olha a chave. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, em favor Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e do povo de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, versículo 21, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Cara, pega isso, pelo amor de Deus. Enquanto Daniel estava orando e confessando o seu pecado, Gabriel aparece. Gabriel é um dos poucos anjos, arcanjos, aliás, nomeados na Bíblia. Ele não é um anjo qualquer comum. Existe uma hierarquia entre os anjos. A gente não entende ela toda, a Bíblia não se preocupa em explicar muito para a gente, mas a gente entende que Gabriel e Miguel são alguns dos arcanjos, alguns dos caras que são líderes, né, príncipes dos anjos. Então, Gabriel aparece para ele, cara, e diz que vem voando rapidamente, versículo 21, até onde eu estava na hora do sacrifício. E ele vem com uma percepção, com uma revelação para Daniel. Mas note uma coisa, gente. O encontro com Gabriel, a revelação, aquilo que ele entende do que Deus estava fazendo aconteceu quando? Está aqui. Enquanto eu ainda estava em oração. Vem cá, será que oração é importante na vida do cristão? Será que oração é só eu trazer a minha lista de pedidos para Deus? Enquanto ele estava orando, confessando, entregando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, Deus trouxe uma resposta. Olha o versículo 22. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. Gente, vamos falar uma coisa aqui? Tem percepções e entendimentos do céu que nós só vamos ter se nós estivermos em oração. Tem percepções e entendimento. O que é uma percepção? Você enxergar uma coisa que você não enxergava antes, entender uma coisa que você não entendia antes, ter uma direção que você não tinha antes. E tem entendimentos do meio da sua circunstância, você poder falar, cara, eu acho que tem, e é isso aqui que está acontecendo. Tem percepções e entendimentos que nós só vamos ter se estivermos em oração. Olha a importância da oração. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não é só para o profeta Daniel, não é só... Cara, tem percepções e entendimentos que eu e você precisamos, que vem através da oração, tira tempo com oração, vai de joelhos diante de Deus. Quando você terminar de orar, você não tiver mais o que falar, excelente, que bom que você não tem mais o que falar, fique em silêncio e deixa Deus falar contigo. Cara, vai para oração, vai para oração, vai para oração, vai para oração. O mover de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está planejando, a gente entende, a gente pega o fio da meada, a gente começa a entender a partir da oração. E aí o anjo ele vai falando algumas coisas para Daniel de coisas que viriam. Daniel está preocupado com o futuro de Jerusalém, ele vai contando algumas coisas que viriam no futuro de Jerusalém. E eu quero só ler para vocês algumas coisas que ele diz e daí encerrar com uma aplicação. Versículo 25, ele diz, saiba e entenda que, olha só, o entendimento, revelação que está acontecendo a partir da oração da intimidade com Deus, Gabriel está falando para Daniel, que a partir da promulgação do decreto,
que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, está dizendo, cara, Deus já decretou. Deus já decretou 70 anos, Deus vai decretar que seja reconstruído. Justo e feito, dito e feito, aconteceu. Né? A partir da promulgação do decreto de Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Esse ungido, o líder, está falando de Jesus. Daniel, na sua intimidade com Deus, tem uma visita de Gabriel, cara, centenas de anos antes de Jesus vir, Daniel já está entendendo que vai vir um cara que é o ungido, que é o líder. Messias significa ungido. Está falando aqui de Jesus. Cara, Daniel tem uma percepção centenas de anos antes de Jesus nascer, que viria um ungido. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Está falando sobre Jerusalém. Vai ser reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Você conhece a história de Neemias, você sabe que foram tempos difíceis. Foram reconstruídos os muros, mas em tempos difíceis. Versículo 26. Depois das 72 semanas, o ungido será morto. Quem que ele está falando aqui? Cara, falando de Jesus. Jesus vai vir, mas Jesus vai ser morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Ele está falando de um outro governante. E que a cidade seria novamente destruída. Ele está falando aqui literalmente de um fato histórico que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Jerusalém foi destruída de novo. Se não me engano, era Tito o governador nessa época. Governador romano, se não me engano, tá? O imperador, se não me engano, era Tito. Anos 70, se o pastor Spiller estiver aí nos comentários, me corrige, pastor Spiller. Anos 70 depois de Cristo, foi então destruído o templo, foi destruída Jerusalém de novo pelo Império Romano e, inclusive, coisas do templo foram levadas para Roma, tá? Existem ainda hoje prédios, se não me engano, está no Fórum Romano, está no Fórum, o antigo Fórum, né, da cidade de Roma. Você pode ir lá hoje, já estive no Fórum Romano. Se não me engano, é lá que tem o Arco de Tito, é como se fosse o Arco do Triunfo em Paris, né? É uma construção, um arco por onde passavam, né, os imperadores triunfantes. Se não me engano, é no Fórum Romano que tem o Arco de Tito, que inclusive tem cravado ali no arco, tem um cara carregando um candelabro de ouro, que era o candelabro do templo lá de Jerusalém, o candelabro que Deus mandou construir, trazendo o candelabro nas costas para Roma. Então existe hoje ainda uma construção, o Arco de Tito, que ainda relata a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Daniel está vendo isso. Daniel está vendo isso aqui. Ele diz então que o lugar santo vai ser destruído, a cidade do lugar santo vai ser destruído pelo governante que virá. Está falando do Império Romano, que, cara, nem existia no mapa na época de Daniel. O que eu quero relatar para nós aqui? Primeiro, né, a gente já falou um pouquinho sobre o poder da oração. Mas eu quero encerrar com um pensamento para você e daí nós vamos orar. Eu quero que você veja que ainda no Império da Babilônia, com um rei chamado Dário, Jesus estava a centenas de anos de nascer, de ser encarnado. O Império Romano nem existia ainda. O ano 70 depois de Cristo estava a centenas de anos à frente. Mas Daniel já descobre isso. E o que eu quero que você pegue é o seguinte: Deus já sabia. E Deus já descreve aqui, vai vir ungido, esse ungido vai morrer, a cidade vai ser destruída de novo por um novo império, que é o Império Romano, que, Daniel, você nem sabe que vai existir, você nem sabe onde é que é Roma, Daniel. Você nem sabe onde é que é Roma. Mas o que eu quero que você pegue aqui, cara, tudo está nas mãos de Deus. A história humana está nas mãos de Deus. Deus já sabia. Jesus vai nascer, Jesus vai morrer, a cidade vai ser destruída de novo. Tito, né, o arco de Tito vai ser colocado lá celebrando. Cara, Deus já sabia de tudo isso. E o que eu quero deixar contigo hoje, para a gente finalizar, antes da gente orar, é essa lembrança que Daniel nos dá. Ei,
A história da humanidade está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Daniel estava exilado, Daniel estava chorando pela situação de Jerusalém. E Deus já estava falando para Daniel, cara, vai ser reconstruída, vai vir Jesus, Jesus vai morrer, ela vai ser destruída de novo. Cara, Deus já sabia o curso da humanidade. Deus estava no controle, Deus já tinha determinado como as coisas iam acontecer. Eu quero lembrar você disso, no meio das suas circunstâncias, da sua situação. Cara, Deus está no controle. Talvez não especificamente dos detalhezinhos, né? Talvez, mas cara, para você lembrar, cara, a direção da sua vida está no controle das coisas de Deus. A direção da humanidade está no controle de Deus. Não perca a sua esperança, não se desespere, não ache que a sua situação atual ela vai ser a situação do resto da sua vida. Deus trouxe perspectiva para Daniel aqui e Deus está trazendo perspectiva para mim e para você hoje, para nós lembrarmos que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe aonde Ele está dirigindo a história da sua vida. Deus sabe aonde Ele está dirigindo a história da humanidade. Deus já vê o fim desde o início e nós podemos descansar em Deus. Não é descansar no sentido de não fazer nada. Não é descansar no sentido de tomar decisões precipitadas ou sem oração, porque no fim Deus vai resolver tudo. Não. É descansar, cara, buscando a Deus, orando, assim como Daniel fez, orando, buscando, confessando e tal, mas entendendo também que mesmo no meio de um momento difícil que nós possamos estar passando, Deus continua no controle. Nós fizemos uma série sobre isso, né, na nossa igreja, no comecinho da pandemia. Nós, quando começou o lockdown, eu fiz uma série, se não me engano foram 6 semanas. Deus continua no controle. Nós olhamos histórias e verdades bíblicas que nos remetem a isso. Então, quero deixar você com esse pensamento hoje. Ei, a história da humanidade está nas mãos de Deus. Esse livro aqui, ó, se você olhar lá no finzinho do livro, você vai ver o fim da história. E na história, eu posso te dizer, dá boa, tá? Dá boa. No fim, Deus vence. No fim, o pecado é derrotado. No fim, a morte é derrotada. No fim, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. No fim, todas as injustiças serão julgadas. No fim, nós estaremos restaurados no nosso relacionamento com Deus, num lugar onde não há tristeza, não há morte, não há dor, não há pecado, não há nada disso. Então, Deus continua no controle da minha vida, da sua vida. Cara, vamos entregar o nosso dia a Deus, vamos entregar a nossa semana a Deus, as nossas dificuldades a Deus e vamos progredir confiando nesse Deus que cuida de nós. Amém? Eu quero orar por você hoje. Se você tem um pedido e já colocou, vou orar pelo seu pedido. Se você tem um pedido e não colocou ainda, faça isso. Quero lembrar você que entrou um pouco mais tarde que eu não estou ao vivo com vocês. Essa live foi previamente gravada por hoje ser meu dia de folga, mas já quero dar um bom dia para você, se você me deu um bom dia no chat, e quero incluir o seu pedido que está no chat na minha oração à medida que a gente encerra. Vamos orar. Senhor, então nesse dia nós corremos para o Senhor e nos alegramos nessa lembrança de Daniel, de que o Senhor continua no controle, que a história da humanidade está em tuas mãos. Então, Deus, eu oro por cada pedido agora, por cada pessoa agora, cada situação agora que parece tão difícil. Nós confiamos em Ti, Pai. Pedimos em nome de Jesus o Teu agir na vida e nas circunstâncias de cada pessoa que está listada aqui, cada pedido que está sendo colocado, Pai. E nós descansamos no Senhor, nos alegramos no Senhor, confiamos no Senhor, colocamos nosso dia à Tua frente, nas Tuas mãos, ó Deus, colocamos a nossa semana nas Tuas mãos, pedimos Tua bênção, Tua graça, nos entregamos a Ti, ó Deus, confiando na Tua bondade, na Tua provisão, no Teu poder para ir ao encontro de cada pedido aqui e para nos direcionar essa semana. Faz-nos homens e mulheres de oração, como Daniel foi. E Pai, eu oro para que a nossa esperança seja renovada no Senhor hoje, nesse começo de semana. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Gente boa, Deus te abençoe. Grande abraço, desculpa, o nosso tempo passou de novo, estou tendo dificuldade de encurtar aqui para 25 minutos, está sendo 32 minutos. Deus te abençoe, ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.